Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo na história. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem incrível direto para a Judéia do primeiro século. Como quem examina um grande quebra-cabeça do passado, vamos analisar de forma totalmente imparcial os bastidores de uma sociedade extremamente complexa. Uma época dividida por crenças fortes, política e uma hierarquia social muito rígida. Tudo isso sob o peso do imenso Império Romano. É, sem dúvida, uma das eras mais fascinantes e turbulentas da humanidade. Então, vamos direto ao ponto? O nosso roteiro para esta análise é bem simples e direto. Vamos cobrir o contexto histórico e social da época, conhecer a elite dos sacerdotes e saduceus, depois entender os estudiosos, que são os fariseus. Em seguida, vamos dar uma olhada nas margens da sociedade com os essênios e zelotes, e, para fechar, examinar a base dessa pirâmide social. Ponto 1. O contexto histórico e social. Para captar a essência dessa época, é absolutamente crucial entender uma mentalidade básica daquele mundo. A sociedade do século I era praticamente cortada ao meio, sem muito meio termo. De um lado tínhamos os chamados honoráveis, aquela pequena minoria que governava e concentrava o dinheiro. Do outro, os humildes, a imensa maioria que era governada e não possuía quase nada. Esse abismo social criava um ambiente super tenso, que era basicamente o terreno perfeito para as rachaduras políticas e teológicas que vêm a seguir. 2. Sacerdotes e saduceus, a elite. Bom, faz todo sentido começar a nossa exploração pelo topo absoluto da cadeia alimentar religiosa da Judéia, a instituição do sacerdócio. Era um clube extremamente exclusivo. Só quem fosse da tribo de Levi, mais especificamente descendente da linhagem de Arão, tinha o direito de conduzir os rituais no templo. Eles detinham um poder absurdo, quase como reis da fé, mas viviam sob leis de pureza super rigorosas, até porque, pela tradição, não recebiam terras como herança. E o contraste no vestuário é quase gritante para evidenciar essa hierarquia. Basta imaginar um sacerdote comum usando uma túnica branca simples do dia a dia. Agora, em contrapartida, o sumo sacerdote vestia peças riquíssimas, com direito ao peitoral brilhante, pedras de ônix, o urim e o tumim. Era uma verdadeira superprodução. E tinha um motivo de ser. Somente o sumo sacerdote de toda aquela sociedade podia atravessar o véu do Santo dos Santos uma única vez ao ano, no Yom Kippur. A roupa não era só tecido, era uma declaração gigantesca de poder e de separação do resto da população. E dentro dessa elite, o grupo de maior destaque político era o dos saduceus. Eles formavam a aristocracia que controlava o templo. O que é incrivelmente interessante sobre os saduceus é a mistura de conservadorismo com pragmatismo político. Teologicamente, eles eram ultraconservadores, aceitavam estritamente a Torá escrita e rejeitavam a lei oral. Além disso, não acreditavam de jeito nenhum em ressurreição, anjos ou espíritos, mas politicamente eram muito flexíveis. Colaboravam diretamente com os dominadores romanos porque queriam manter a estabilidade da região e, claro, proteger o próprio poder e o status do templo. Ponto 3. Fariseus, os estudiosos da lei. Saindo um pouco do luxo do templo e dessa aristocracia política, a nossa análise agora encontra o maior grupo de líderes leigos daquele momento. O papel deles era fundamental, porque buscavam tirar o peso exclusivo do Templo de Jerusalém e levar as regras religiosas para a vida cotidiana do povo nas ruas. A própria etimologia da palavra fariseu já nos dá um ótimo contexto de quem eles eram. O termo vem do hebraico e significa separados ou aqueles que se declaram distintos, além de carregar a ideia de explicar. E era exatamente isso. A missão deles era separar-se da impureza e explicar de forma minuciosa como aplicar a lei divina em cada detalhezinho da rotina, seja na hora de comer, lavar as mãos ou trabalhar. Isso fez com que ganhassem uma popularidade gigante entre as massas populares. Aliados a eles, existiam os escribas, muitas vezes vestidos com trajes tradicionais de quem dedicava a vida inteira ao estudo. Eles eram os verdadeiros eruditos, copistas, especialistas e intérpretes da Torá. Contudo, historicamente, sabe-se que essa obsessão imensa por estar legalmente correto na vírgula gerava atritos formidáveis. Frequentemente, a crítica era de que o foco acabava ficando na regra minuciosa, no debate legalista e na busca por status, fazendo com que o núcleo mais simples da lei ficasse em segundo plano. Quando comparamos saduceus e fariseus lado a lado no quadro, a divergência é total, como água e óleo. De um lado, os saduceus, colaboracionistas com Roma, apegados só à lei escrita, negando a ressurreição. Do outro, os fariseus, com imensa influência popular, aceitando tanto a lei escrita quanto a tradição oral e acreditando firmemente na ressurreição e no mundo espiritual.
Basicamente, eram dois mundos competindo ativamente pelas mentes e corações da Judéia, oferecendo respostas completamente opostas para lidar com a fé e com a dominação romana. Seção 4. Essênios e Zelotes. As margens. Mas e se não houvesse identificação nem com a política dos saduceus, nem com as regras dos fariseus? É aqui que a história fica ainda mais instigante. Houve grupos que escolheram caminhos totalmente radicais, preferindo operar fora do sistema da sociedade para tentar preservar as próprias crenças e o país. A diferença estratégica entre esses grupos marginais é fantástica. De um lado, os essênios. Eles olharam para o sistema em Jerusalém, concluíram que tudo estava irremediavelmente corrupto e simplesmente se isolaram. Foram viver em comunidades ascéticas no deserto, como em Qumran. Do outro lado, os zelotes. O caminho deles foi o extremo oposto. Não era sobre fugir, era sobre lutar. Formaram um grupo político-religioso extremamente radical que defendia abertamente a rebelião armada e violenta contra Roma, com o lema de que não aceitariam nenhum senhor além do próprio Deus. E chegamos ao nosso último ponto, a base da pirâmide social. Já analisamos a elite, os estudiosos e os rebeldes radicais. Mas como era a realidade nua e crua para a esmagadora maioria silenciosa? O que acontecia lá no fundo, tanto na estrutura judaica quanto na imensa engrenagem do Império Romano? A sociedade judaica era brutalmente estratificada. Lá no topo estavam os ricos, grandes donos de terras. Um detalhe importante é que isso causava um choque profundo no trabalhador comum, pois a crença era de que a terra era de Deus e deveria servir a todos, não enriquecer apenas alguns. Abaixo deles havia os remediados, uma espécie de classe média de pequenos artesãos. E depois, o cenário caía drasticamente para uma imensa classe de pobres diaristas vivendo na base da esmola. Por fim, no poço absoluto, os escravos e os chamados miseráveis, pessoas doentes ou marginalizadas que eram completamente apagadas do convívio. E se abrirmos a lente para analisar a estrutura romana como um todo, as coisas não melhoram em nada. O topo era minúsculo, formado apenas pelo imperador, a ordem senatorial e os cavalheiros. Vinha então uma fina camada intermediária. Mas a base era inundada por uma massa gigantesca de pobres e mendigos. E, o mais chocante de tudo, os escravos. Na rígida lei romana, eles sequer tinham o status de pessoas. Eram literalmente propriedades, vistos meramente como ferramentas falantes do sistema. Existe um ditado muito citado na antiguidade que ilustra perfeitamente essa dinâmica. Pois aquele que tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Isso resume de maneira assustadora a essência da desigualdade romana. A elite gozava de privilégios absurdos. Recebiam penas muito mais leves na justiça, os melhores lugares nos eventos e até nas distribuições de comida pelo Estado, as maiores porções iam para os de cima. Os honoráveis olhavam para os humildes com puro desprezo sistemático. Era uma sociedade desenhada para concentrar vantagens sempre nas mesmas mãos. Juntando todas essas peças, não fica difícil perceber que isso era um grande barril de pólvora. E ele finalmente explodiu. No ano 70 da nossa era, ocorreu um ponto de virada catastrófico. O Império Romano esmagou a grande revolta judaica e destruiu o Templo de Jerusalém. E vale lembrar da nossa análise sobre os saduceus. Como a base de poder deles estava amarrada exclusivamente ao templo, o resultado foi imediato. Com o templo em ruínas, a razão de existir da seita também ruiu. E os saduceus desapareceram completamente da história em muito pouco tempo. O que nos deixa com uma enorme questão final para a nossa análise de hoje. Com uma sociedade tão fraturada, uma elite sacerdotal associada a Roma, estudiosos mergulhados no legalismo, essênios isolados no deserto, zelotes pegando em armas, e a maior parte da população vivendo à margem na mais dura pobreza, teria sido possível qualquer outro desfecho? É incrível constatar como a grande tragédia do ano 70 já estava praticamente desenhada por conta dessas colossais divisões teológicas e sociais. Fica essa provocação histórica para continuarmos refletindo. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo histórico.